Talvez alguém que esteja atrás da sua vida não seja alguém da sua família, não seja seu chefe, não seja a falta de dinheiro, talvez não seja a falta de oportunidade. A versão sua que já deveria ter morrido há muito. Sei que isso parece pesado, mas porém pensa comigo. Quer ser alguém disciplinado, mas continua tendo decisões como uma pessoa indisciplinada. Trabalha com internet, mas vive se escondendo com medo de ser visto. Você diz que quer ser confiante, mas toda vez que sente medo, recua. Depois para e olha para a própria vida e pensa: nada mudou. Existe uma coisa que quase ninguém te conta. Você primeiro precisa se tornar uma pessoa diferente para começar a agir diferente. Se tornar alguém diferente para começar a agir diferente. É o contrário. Você começa a agir diferente e aos poucos se torna diferente. Aqui entra um conselho que parece conselho barato de finja até conseguir. Só que eu prefiro outra versão. Pratique até se tornar. Porque você não precisa fingir que é rica, sendo que você não é. Não precisa fingir que tem resultados quando você não tem. Não precisa criar um personagem falso para impressionar outras pessoas. E precisa praticar comportamentos de uma pessoa que você quer ser. E existe ciência por detrás disso. Eu acho que durante muito tempo as pessoas cresceram escutando uma certa frase: eu sou assim, eu sempre fui tímida, não consigo manter constância, eu sou uma pessoa confiante. Só que existe um problema muito sério nessa forma de pensar. Você começa a transformar comportamentos em uma identidade sua. Só que você não diz, eu tenho agido de maneira insegura. Você diz, eu sou inseguro. E você percebe a diferença? Uma frase descreve um comportamento. Transforma esse comportamento em quem você quer ser. Aí você começa a defender a própria prisão. Eu queria gravar, mas eu sou tímida. Eu queria começar um negócio, mas sou procrastinadora. Eu queria estudar todos os dias, mas eu não tenho disciplina. Talvez você não esteja descrevendo quem você... Talvez você esteja descrevendo quem você praticou até ser quem você é. Você entende? Isso muda completamente o jogo. Porque o cérebro humano possui neuroplasticidade, a capacidade de mudar conexões em respostas a experiências. Usado e a repetição. Imagina que existe um matagal e você está passando nele pela primeira vez. Parece horrível. Onde esse matagal tem mato, você tropeça. Só que de repetidas vezes que você passa amanhã, você passa depois, e depois, e depois. Só que, novamente, quando você passa, você encontra uma trilha. Os comportamentos que você tem podem funcionar de maneira parecida. Ou seja, quanto mais você pratica uma certa habilidade ou tem um certo comportamento que auxiliam no melhor funcionamento, seja lá parar de ser procrastinadora, ter disciplina, qualquer coisa que você for fazer. Quanto mais você pratica essa certa habilidade, comportamento, mais isso se torna mais fácil. Pode parecer ruim no começo, mas quando você começa a praticar mais e mais, isso começa a se tornar fácil. E talvez você pense, talvez isso não pareça eu. Ótimo! Talvez realmente não seja para parecer. Talvez você era muito calada e decidiu começar a se posicionar. Talvez passou anos evitando uma câmera e decidiu aparecer. Se você nunca teve uma rotina de horários, então tudo isso não vai, magicamente parecer, finalmente, essa é a minha personalidade. Talvez vai parecer estranho, né? O que tá acontecendo? Essa sou eu, de verdade? No começo, você vai pensar, eu deveria desistir, isso parece difícil demais para mim. É aí que muita pessoa desiste, né? No começo difícil, no começo complicado, no começo estranho. Muitas pessoas desistem, porque passam 3 dias e já pensam, essa sou eu de verdade? Ou essa sou eu, a pessoa que eu quero me tornar? Talvez essa pessoa ainda não seja você, mas você está treinando para ser. Porque existe diferença. E uma pessoa falsa cria uma versão para agradar as outras pessoas. O treinamento, ela treina
para se tornar uma pessoa que ela ainda não é. E ela treina até ser uma pessoa capacitada. Então, antes de você começar a academia, começar a treinar, começar a estudar inglês, você está treinando. Você não começa a ter disciplina, a começar a gravar vídeos, começar a fazer academia, esperando ter alguma característica para praticar o esporte. Então, isso não faz sentido. Você talvez deva estar na ordem errada, tá? Muita gente espera motivação para fazer uma ação e ter resultado. Mas, tipo, quando eu tiver motivação, eu começo. Quando eu tiver disciplina, eu faço. Quando eu tiver equipamento bom, eu gravo. Então, você sempre está esperando uma motivação para começar. E não é bem assim. Então, é você ter uma ação de fazer para ter evidência e aí confiança. Então, você tem que ter uma ação, você tem que começar. Então, você começa a fazer, você cansa, mas você faz novamente. Você se torna melhor naquilo. E aquilo que no começo parecia difícil de fazer, começa a se tornar fácil, porque você está fazendo. Você não está esperando uma motivação para fazer, você tomou a iniciativa de começar, de ter uma ação. E isso é o principal objetivo, sabe? Você não precisa focar no resultado, sabe? Focar no se está perfeito, se vai ser perfeito. Você tem que focar numa ação que você vai tomar ali naquele exato momento. Eu vou fazer, amanhã eu vou fazer. Você também não precisa fazer 1 hora de treino. Você não precisa começar a ter disciplina o dia inteiro. Você começa a ter uma ação em pequenos comportamento tá exatamente acontecendo comigo. Se eu esperasse motivação para gravar vídeo, eu realmente começaria, mas eu pararia. Então, começar uma ação, se tornar boa naquilo. Então, apenas comece e comece a pensar diferente. Não comece a pensar diferente. Não, será que eu sou boa o suficiente para fazer isso? E sim, o que eu posso fazer hoje? Pergunta muda completamente o jogo. Então você para de ter uma imaginação, de imaginar cenários e começa a ter um comportamento de ação. Então você começa a agir diferente. Então, o que eu poderia fazer hoje para mudar? Então, imagina quem você quer ser daqui a 3 anos. Não pensa no que você já tem, mas sim no que você faz. Porque isso muda completamente a forma como você pensa sobre. Porque geralmente nós imaginamos, ela tem corpo bonito, ela tem dinheiro, ela tem sucesso, ela faz coisas absurdamente incríveis. Porque talvez ela estude, mesmo sem motivação, talvez ela grave vídeo, mesmo sem ter o melhor equipamento. Talvez ela cuide do dinheiro antes mesmo de ganhar muito dinheiro.